Bom dia. Eu não vou estar hoje na aula porque estou fazendo tratamento. A princípio não era Covid, mas depois agora voltei ao hospital e deu que pode sim ser. Então estou fazendo tratamento e vou mandar essa gravação, porque eu estou bem ruim da garganta, para minha parte do trabalho, né, de socialização. O trabalho que foi feito no nosso grupo teve a intenção de pesquisar a sociologia, a sociedade, a família e a escola, né? E como é que isso tudo se gerou, como tudo isso se tornou. Então, fomos à busca, né, de historiadores mais antigos, como o filósofo Marx, que ele foi muito importante, né, um filósofo também muito importante na história da pedagogia quanto da sociedade, abrindo muitos olhos, né, daquele povo que era um povo muito ele era um povo que ele era obrigado a trabalhar por baixos salários e eles não tinham oferta de estudo para eles, né, no tempo da burguesia, e quem andava sempre bem eram os patrões, né, os nobres. Então Marx começou a dizer, né, que a pedagogia da época, né, era uma pedagogia tecnicista, né, que era uma pedagogia que ela preparava os alunos eram preparados para trabalhar, ser um operário. Eles não davam uma pedagogia para que eles pudessem se sobressair com melhores empregos, né, com uma mudança de vida. Não, eles eram somente treinados para serem empregados. Então, ali, Marx, né, relembrando Augusto Comte, que foi o pai da sociologia, que também abriu os olhos muito no tempo dele, né, na década dele, sobre a pedagogia tradicional, que também favorecia só os nobres e os pobres, sempre como empregados. E o que só os nobres e os filhos dos nobres poderiam ter escola gratuita, não, só poderia ter escola porque eles tinham condições de pagar. Não existia escola gratuita naquela época. Então, Marx, né, como ele era da mesma vertente de Augusto Comte, né, daí teve Durkheim, teve Augusto Comte, Durkheim e Marx. Eles eram da mesma vertente porque eles tinham um posicionamento de visão em algum momento igual. Lógico que nem tudo era igual, né, mas eles tinham uma visão de que a pedagogia teria que ser algo, né, gratuito, laico, que outras pessoas pobres pudessem ter acesso para poder também ter mudar de vida. Então, ali, né, Marx foi muito importante, né, foi muito importante as questões que ele botava, e isso foi abrindo os olhos da sociedade enquanto a pedagogia que existia naquela época. E daí, depois disso, né, nós também fomos fomentar sobre Paulo Freire, né? Qual é que ainda no tempo de Marx houve avanço, no tempo de Augusto Comte teve avanço, entre a pedagogia tradicional até a pedagogia tecnicista, teve avanços, todas foram importantes, porque teve que ter um começo, lógico, não foi perfeito, mas teve, né? Muitos daquela época diziam que o tempo da pedagogia tradicional, que era o tempo de Augusto Comte, eles diziam que era o tempo das trevas, que era um tempo de trevas, que, né, ali que só se sobressaíam os ricos, mas mesmo assim teve pedagogia, teve um início, daí teve tecnicista, aí depois nós fomos para pedagogia atual, né? O que para nós abrangiu tudo isso, né? Tem ainda vestígios da pedagogia tradicional, sim, ainda até hoje. Da tecnicista também, sim, até hoje. Porque tem até hoje cursos que oferecem cursos que vão te dar estudo, mas também vão te dar a prática do ensino de trabalhar. Até hoje nós temos ainda na pedagogia atual né, provas, né? Provas objetivas, provas, que era o tempo da tradicional. Era memorização e prova. Apesar de nós ter todo um novo contexto de escola, né? Uma escola nova, né? Mas ainda tem as provas
que são obrigatórias fazer objetivas, que isso nos traz o tempo tradicional, que a gente tem que ler, decorar, memorizar e ir lá na prova para ver a nossa nota, né? Isso traz o tradicional, né? Tanto que o que vale é aquilo que você sabe, é aquilo que você entendeu, né? Muitas vezes lá na prova vai te dar um branco, tu não vai conseguir por causa do nervoso, mas tu sabe, mas ali tu não vai responder. E isso traz ainda tradicional no nosso tempo atual. Mas estamos numa caminhada muito grande e eu creio que vai ser, né, posicionar novas professoras com visão de uma escola nova que vai conversar com o seu aluno, que vai entender o que o seu aluno, né, dentro de sala de aula, o que o seu aluno aprendeu, o que o seu aluno não aprendeu e por que ele não aprendeu. Será que a forma que eu ensino está ajudando o meu aluno? Aí Paulo Freire entra também, né, como um grande marco na pedagogia, porque ele fala que é o aprender, né? Então, se a gente sabe, se a gente aprendeu, a gente também vai ensinar do jeito que a gente aprendeu. E quando a gente aprende de uma forma prazerosa, de uma forma gostosa, de uma forma interessante, nós também vamos ser professores assim, que vai repassar isso. Então, não adianta nós ser cópias, nós só simplesmente decorar e não entender. Nós temos que entender o conteúdo e a partir do momento que a gente entende o conteúdo, a gente sabe responder. E assim a gente tem que esperar dos nossos alunos, né, que eles venham entender aquilo que a gente está passando, aquilo que a gente está ensinando e como professor a gente tem que ter um olhar ampliado, um olhar para as crianças que têm certas debilidades de aprender e sim, essas crianças têm um olhar diferenciado, né? Todos têm direito de aprender a aprender do seu tempo, da sua forma, do seu jeito. Então, esta é a pedagogia que nós, né, acreditamos que tem que ser como pedagoga, como educador, a gente tem que passar para os nossos alunos os conteúdos que eles entendam, não da forma que eu penso que tem que ser, mas da forma que eles entendam. Eu não posso invadir um espaço que é deles, né? Eu tenho que ser uma facilitadora, eu tenho que levar a eles o conteúdo da forma que eles vão entender. Por exemplo, se eu tenho um autista na minha sala de aula, se eu tenho um Down, eu tenho que procurar recursos para aquela criança para ela aprender do jeito que ela entende. Não adianta eu sou de um jeito, mas ele é de outro jeito. Eu tenho que possibilitar a vida dele de aprendizado da forma dele, né? Então, era essa a nossa parte ali, né? Do nosso trabalho, né? Da socialização, que nós viemos investigar e pesquisar o quanto contribuiu todas as pedagogias até o nosso tempo. Todas contribuíram. Porque até as coisas ruins são contribuições para a gente não errar no mesmo erro. Então, era essa a mensagem que nós tínhamos para passar. E peço perdão também, né? Porque não estou muito bem, mas vai dar tudo certo. Amém.